A pichação é uma prática criminosa que tem contribuído para acentuar a poluição visual nas grandes cidades. No programa Repórter Justiça de hoje, você vai saber qual é a punição para os pichadores, que geralmente agem à noite e desafiam até a gravidade para desenhar, rabiscar ou apenas sujar um patrimônio público ou privado com uma lata de spray. No Distrito Federal, milhares de construções são alvo dos infratores. Mas uma empresa conseguiu frear a ação dos vândalos e ainda beneficiar crianças de uma creche. Pense e responda. As palavras cifradas estampadas em paredes e muros, nas grandes cidades, incomodam você? Fomos às ruas para saber a opinião de quem dá de cara com esse tipo de intervenção urbana. Suja a cidade, né? Poluição visual, eu não gosto, acho muito feio. É triste, na verdade, né? Porque fica bem feio. A pessoa gasta dinheiro para poder fazer uma pintura adequada, para ficar melhor, né? E aí as pessoas vêm e picham. Então é triste, na verdade, é triste. Eu acho que falta respeito, né? Para esse ex-pichador, que prefere não mostrar o rosto, a pichação na maioria das vezes é criticada porque é puro protesto, fere a sociedade que costuma rejeitar o recado. Eu acho que muita gente pinta no patrimônio alheio pelo fato também de ver que a sociedade é omissa em vários outros sentidos, políticos, de educação mesmo, saúde pública. Guga Baygon, que também já foi pichador, tem outra opinião sobre o assunto. O ato de deixar o nome nos muros é uma busca por reconhecimento e espaço no contexto social das cidades. Tem muito pichador que a maioria é de origem pobre e quer que o mundo reconheça pelo menos seu nome ali, que ele esteja inserido naquela comunidade, não só dele. É uma maneira de dizer eu existo. Mas a pichação é crime ambiental. O artigo 65 da Lei 9.605 de 1998 já tratava do assunto, mas ganhou nova redação na Lei 12.408 de 2011. A Lei 9.605 ela foi alterada em 2011 e se inseriu no artigo 65 esse crime, pichar ou compuscar qualquer tipo de monumento urbano. Pichar ou por qualquer outro meio. A pena varia de 3 meses a 1 ano de prisão e multa. Se a pichação atingir monumento ou coisa tombada, a pena mínima aumenta para 6 meses e pode chegar a 1 ano e ainda tem multa. Vai lá no muro, faz essa pichação e é pego, ele vai responder. Por ser um crime de menor potencial ofensivo, ele vai ser elaborado um termo circunstanciado, né? Ele assina um termo de comparecimento à justiça e é liberado. Mas ele responde efetivamente um processo, é feito uma audiência de conciliação, né? O Ministério Público oferece efetivamente a composição, né? E no caso, geralmente a sanção ela vai para a questão da prestação de serviço à comunidade, um pagamento de cesta básica, né? E muitas das vezes a questão da própria limpeza do local, né? Geralmente a pichação tem essa sanção também, da pessoa ir lá e fazer a limpeza efetiva onde ela efetivou a pichação. E tem mais, uma proibição em relação à venda de tintas em embalagens do tipo aerosol a menores de 18 anos. Especifica, inclusive, que na nota fiscal deve-se indicar o nome da pessoa que está adquirindo e etc. Agora, se ele vier a descumprir, aí nasce uma celeuma jurídica a ser discutida. Se o menor adquire o aerosol contra a vontade da lei, é preciso saber se quem vendeu tinha ou não conhecimento de que ele usaria esse aerosol para vender. E se ele para pichar, desculpe. E se ele tivesse essa consciência, ele poderia até responder por coautoria, tá? Agora, sem essa consciência, ele desrespeita a lei, me parece que a lei não implica nenhum tipo de consequência jurídica distante desse exemplo anterior que a gente acabou de colocar. O artigo 4º da Lei de 2011 estabelece ainda que as embalagens dos produtos deverão conter, de forma legível e destacada, as expressões pichação é crime, proibida a venda a menores de 18 anos. Mas se pichar e vender tintas em embalagens aerosol a menores são crimes, por que a gente vê tantas paredes marcadas pelos sprays? Aí a gente entra num fator social de que talvez a reprimenda determinada pela lei não seja suficiente a ponto de reprimir e coibir a prática desse crime, lembrando que também a função do Código Penal não é de coibir crimes.
mas de efetivamente proteger bens jurídicos. Como consequência jurídica, ele traz uma pena e a pena talvez não alcance aquele plano que ela efetivamente também tem, que é de prevenir a ocorrência do crime. Este sociólogo acredita que esse comportamento rebelde deve ser combatido com educação. A escola tem um papel importantíssimo com esses jovens, inclusive para mostrar que a escola é de todos, ela deve servir a várias gerações, porque acontece muita pichação na escola. Então é necessário começar com advertência, não é? Porque essas pichações são repetitivas, e conversar também com a família, né, para inserir esses jovens no esporte, na cultura, no lazer. Os muros desta concessionária de veículos em Candangolândia, região administrativa do Distrito Federal, a 12 quilômetros de Brasília, eram alvos certos de pichadores. O diretor perdeu as contas de quantas vezes teve que retocar a pintura. A ação era rápida. Bastava concluir a reforma num dia e os traços já apareciam no outro. Aí veio a ideia. Uma placa foi instalada no local e avisa que a empresa se compromete a doar para uma entidade todo o dinheiro que gastaria para se livrar da poluição. E não é que deu certo, a pintura continua nova, sem os rabiscos que tanto incomodavam. Estava em São Paulo e verifiquei numa obra que haviam feito essa ação e a ação tinha surtido efeito. E chegando em Brasília, passei para o meu departamento de marketing a ideia, e eles então desenvolveram essa placa que foi colocada em duas posições que nós temos na concessionária, que é a parte lateral da frente e a parte dos fundos. E após isso nós estamos tendo até agora um grande sucesso, que não tivemos mais problema de pichação ou coisa que vale. Nós procuramos a administração da Candangolândia para que eles pudessem nos indicar como a gente poderia estar fazendo uma doação. O primeiro contato com a creche Centro Comunitário São Lucas, que atende a mais de 60 crianças, foi feito em novembro do ano passado. A notícia foi recebida com alegria e desconfiança. Nós imaginávamos que isso talvez não viesse a funcionar, né? Então, quando a gente viu, toda vez a gente passava, 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Então, a gente viu, poxa, como uma ação que às vezes, de repente, tão pequena, se tornou tão grandiosa. Então, isso foi, assim, um ganho muito grande, não só para nós, mas para toda a nossa comunidade, né? A creche não passava por uma reforma havia anos. Agora, 2 das 3 salas já estão prontas para receber os alunos. Resultado das doações mensais da concessionária, somadas à dedicação dos 16 funcionários e ao esforço dos pais das crianças. Toda doação é bem-vinda, né? Se cada pessoa fazer a sua parte, né? De grão em grão a gente vai construindo, né? A maioria das crianças atendidas pela creche é carente e tem entre 2 e 3 anos e já recebem noções de convívio social e cidadania. O que os professores vão trabalhar com eles? Vão trabalhar os combinados. E através desses combinados, elas já vão enfatizar a questão da pintura, que não pode estar riscando a parede. E nesses combinados, elas trabalham várias coisas. Não pode brigar, não pode bater, não pode xingar. E aí elas vão estar enfatizando a questão de riscar a parede, a questão de sujar a parede que foi pintada, que foi difícil para pintar essa parede, né? Tudo isso. Eles ainda não entendem muito bem essa questão da doação, desse movimento todo. Mas a gente já vai plantando essa sementinha para que lá na frente, quando eles forem um cidadão, eles entenderem que aí não pode ser escada a parede, que não pode pinchar. Desde pequenininha a gente já vai trabalhando isso. Veja a seguir, você vai conhecer o grafite e o que prevê a lei sobre essa modalidade de arte urbana. Não saia daí, eu volto já. O grafite, diferentemente da pichação, é permitido. Essa modalidade de arte urbana tem ganhado cada vez mais adeptos, mas também pode ser considerada crime ambiental se não for autorizada pelo dono do imóvel. Depois de mostrar as paredes pichadas para a Laís e a Isadora,
que aparecem no início da reportagem, a gente resolveu mostrar para elas o tipo de pintura que usa, além de letras, também personagens, o grafite. Aqui é bem melhor, aqui eu já acho que é um trabalho e não uma pichação, né? Então eu acho que aqui é um artista, na verdade. Esse aqui tá bem melhor. Esse é um desenho que colore a cidade, né? Que deixa tudo bonito, tem representação da natureza, da criança. Inclusive, quando a primeira vez que eu vi esse aqui com a minha filha no colo, ela falou: olha, mamãe, sou eu desenhada na parede. Não foi, filha? Você não achou que fosse você? Né? Esse já é bem mais bonito, porque esse é um jeito que traz de colorir mesmo, de respeito. Eu tenho certeza que ele perguntou pro dono da banca se podia antes. O sobrinho do dono da banca confirmou. O grafite nas paredes foi mesmo autorizado. E o Aurélio gostou tanto do resultado que vive divulgando sua teoria a respeito da interação da arte de rua com quem a observa. Eu acho muito criativo. É uma visão que é aberta para o público de que existe arte na rua e quebra um tabu de que um lugar onde é um ambiente, a banca no caso, é um lugar onde existe só uma classe, só um gênero que entra, que tem um gosto pelas revistas e mostra que os jovens também têm a oportunidade de conhecer esse ambiente interno da banca, revista, jornal, livros, e mostra também para as pessoas que são adeptas a ler, a ter um hábito de leitura, a conhecer a arte que os jovens expressam na rua. Quem fez o trabalho foi o Guga Baygon. Lembra dele? Ele agora se expressa assim, é tatuador e grafiteiro e levou quase 5 horas para deixar tudo pronto. A autorização é legal, principalmente se for um local que você vê que tem dono ou que vai causar algum tipo de, sei lá, de você ter que chegar para alguém e pedir. É legal para você trabalhar tranquilo, fazer a sua arte tranquilo e até para agradar também a quem realmente é o dono dali do muro. E aqui eu queria fazer uma homenagem à minha filha, ao meu sobrinho e minha sobrinha. Troquei ideia com o rapaz aí, o dono da banca, ele autorizou. Aí foi bom para ambas as partes. Quem passa, olha, observa, interpreta essa arte, consegue entender o que o jovem quer expressar na arte. Então há uma introdução de algo que eles querem dizer, tipo a arte nas ruas expressam isso. E quem passa e lê interpreta essa arte sobre o modo de pensar, o modo de vida que o artista está desenhando. Essa forma de expressão ganhou uma ressalva e passou a ser permitida graças à Lei 12.408 de 2011, aquela que alterou o artigo 65 da Lei 9.605 de 1998. Está no artigo 6º, parágrafo 2º. Não é crime grafitar se for um trabalho que valorize o patrimônio público ou privado e desde que haja o consentimento do proprietário ou, no caso de coisa pública, a permissão oficial do órgão responsável pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional. O amor pelo spray nasceu desde o primeiro jato. A paixão pelos desenhos fez com que Guga trocasse a pichação pelo grafite. Foi que deu uma luz na minha vida e me direcionou para muita coisa boa, que através do grafite já fiquei inserido no som, na música, já ajudou na parte da tatuagem e deu para, a partir dessa arte que eu conheci, repassar para outras pessoas e eles também se tornaram multiplicadores para ficar mais abrangente assim o leque. Hoje em dia, o grafite tem mais aceitação da sociedade, mas quando o Guga começou a expor os desenhos nas paredes do Recife e de Brasília, a situação era diferente. Quando comecei era bem difícil até para a gente explicar o que era grafite, porque como era um lance novo, tinha mais repressão em cima, principalmente da polícia. Aí, como ninguém sabia o que era grafite, quando a gente explicar já estava um clima meio chato. A polícia dá maior força hoje em dia, as comunidades, prefeitura, todo mundo está dando força porque é uma arte que assim, embelezou muito a cidade. Tinha vários locais que eram degradados e tudo, e hoje em dia já está com outra cara. O jornalista Gilmar Satão também encontrou no grafite uma forma artística de se expressar. Grafite, pessoalmente, é uma forma de vida que eu tenho, que eu levo há 20 anos e que me dá reconhecimento
e me deu estrutura, tanto fisicamente, emocionalmente, para seguir nas artes. No próximo bloco, exemplos de brasileiros que apostaram no grafite como profissão e ferramenta para converter pichadores em grafiteiros. Não saia daí, o Repórter Justiça volta já. O grafite tem conquistado espaço e ganhado reconhecimento dentro e fora do país. Os grafiteiros brasileiros estão entre os melhores do mundo e há uma boa perspectiva profissional. Tem gente que tira o sustento da atividade e utiliza essa forma de expressão como ferramenta de inclusão social. Maria Joana, que também é artista, preferiu ficar do outro lado do balcão. Filha de uma historiadora e de um artista plástico, desde pequena ela já tinha jeito para pintura. Só que a grafiteira de 24 anos hoje passa mais tempo vendendo latas de spray, que custam entre R$11 e R$25, do que usando as tintas. Um negócio que tem dado certo, porque ela entende da qualidade e de todo o processo que envolve a mercadoria. São produtos importados que a gente trabalha. E, assim, a gente trabalha com marca grega, alemã, espanhola. E, então, assim, é um pouco mais caro, né? Lógico que existe o nacional, só que tem a pigmentação, então às vezes não compensa, pra gente não compensa trabalhar com a mercadoria nacional. A necessidade de dinheiro para comprar as tintas que vão usar na arte de rua acaba levando muitos grafiteiros a ganhar alguns trocados a partir do que antes era apenas uma forma de expressão. É uma das formas que eu tiro tinta e dinheiro mesmo para sobreviver e tudo. Tem gente que já consegue viver do negócio. De Brasília, o Gêmeos, por exemplo, é o mais conhecido assim, nacionalmente, né? Internacionalmente também. E eles vivem apenas disso. Então, e tem muita gente que a gente conhece também, clientes nossos, que vivem, não tem a expressão artística como os Gêmeos, né? Que eles ganham milhares de dólares por um quadro. Porém, eles conseguem viver também. Então, o que eles acabam fazendo? Muitos trabalhos comerciais em lojas, em portas, né? De lojas, decoração. Tem muita pintura ao vivo em festa também, que as pessoas gostam muito. No Brasil, não faltam exemplos de quem apostou no grafite como negócio e passou a viver muito bem dele. O educador e artista plástico Luiz Fábio de Andrade, mais conhecido como Pena Pride, montou uma empresa com amigos grafiteiros. O negócio surgiu de repente, pela necessidade de emitir recibos e notas fiscais quando foi contratado para grafitar empresas em Planaltina, cidade a quase 40 quilômetros de Brasília. A partir daí, o reconhecimento só foi aumentando. Foi convidado para grafitar muros de escolas, paredes de uma biblioteca e até a sala de aula infantil de uma igreja. Neste trabalho, foi o obreiro quem teve a ideia de contratar o artista. Eu tinha visto ele trabalhando lá, né, numa pintura que ele estava fazendo, aí eu achei bem bacana e comentei com o ministro da minha igreja. Nós estávamos com um projeto de repintar a nossa escolinha. Aí eu fui lá e conversei com ele se ele tinha a possibilidade de pintar em uns painéis grandes. Aí ele falou, não, faço sim. Pena chegou a ser contratado por uma rede de supermercados em Lusiânia, Goiás. Decorou a frente de 7 deles. Trabalhou 3 dias por semana durante 2 meses e ganhou R$8.000. Para ele, uma das dificuldades é estabelecer uma tabela fixa de preço por serviço, já que leva sempre em consideração o valor social do trabalho que faz com grafite. A partir do momento que você tem que pagar contas, então todo o trabalho comercial que venha, você tem que extrair o máximo dele, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, pela linguagem do grafite, existe essa contribuição social. Então, às vezes, isso acontece comigo e acontece com vários outros grafiteiros. Às vezes, a gente encontra uma escola, uma ONG ou alguma instituição que quer aquele trabalho nosso e a gente fala, eu não preciso
cobrar daquilo, eu não posso ser mercenário, entendeu? Então, acho que o grafite ele tem muito disso, da contribuição social. O curioso é que o artista grafitou pela primeira vez quando servia o Exército em 2005. Pediram que fizesse uns desenhos na parede e ele achou que, com o spray, conseguiria terminar a pintura mais rapidamente. Se interessou tanto pela técnica que escreveu uma apostila 2 anos depois e começou a dar oficinas em Planaltina. Hoje, a empresa de pena oferece muito mais que pinturas nas paredes. Hoje a gente faz painéis particulares, né? Fazemos camisetas, bottoms, adesivos, criação de logomarca, oficinas para empresas. E as oficinas dentro das oficinas de grafite, a gente utiliza o grafite como ferramenta de atingir algo. Entendeu? Por exemplo, uma criança, um adolescente com risco social, então a gente vai utilizar o grafite para trabalhar socialização, entendeu? Trabalhar autoestima. Uma empresa uma empresa, a gente trabalha o grafite para tentar trabalhar motivação, entendeu? Trabalho em equipe. Ex-pichador, hoje grafiteiro reconhecido e jornalista, Gilmar Satão mostra um dos trabalhos que fez no Distrito Federal. Ele e o amigo, que o tirou da pichação, foram convidados por uma multinacional a grafitar os 240 metros quadrados dos muros da empresa. Depois de 2 meses de trabalho, R$30 mil no bolso, a satisfação do cliente e as portas abertas para novos trabalhos no Brasil e no mundo. O maior reconhecimento de um artista é saber que essa possibilidade de locomoção através do seu trabalho, né? Já tive a oportunidade de conhecer alguns estados brasileiros através do trabalho que eu faço. Tive a oportunidade de chegar aí na Europa, na França, fazer uns trabalhos lá de grafite também. E ao mesmo tempo eu vejo essa resposta, são a continuidade que ao longo desses anos eu consegui deixar para Brasília. Eu não falo que a pichação acabou, mas eu creio que com o trabalho que a gente vem realizando há 20 e poucos anos dentro de Brasília, a gente consegue dar uma porcentagem mínima de que a direção dos jovens que ia para a pichação, ela veio para o grafite. E redirecionar os jovens para um caminho menos arriscado do que aquele da pichação que muitos trilham é o que o grafiteiro de 40 anos de idade tem feito. Ele participa da ONG DF Zulu Breakers, que desde 1989 promove oficinas de dança, música e grafite para jovens de Ceilândia, região administrativa a 20 quilômetros de Brasília. Se esse jovem se espelha no trabalho nosso, ele vem, a gente troca uma ideia, apresenta o grafite como ele é feito, né, pelo menos historicamente, como eu conheci, e esse jovem começa a se dedicar, a treinar e a sair para fazer o grafite. Quando ele percebe que o grafite dá outra visão de vida, eu acho que cada vez mais ele começa a treinar, a se tornar um artista e com certeza ele vai ter uma fama, entre aspas, de um bom artista plástico. O Repórter Justiça termina aqui. Você quer participar do programa? Então escreva pra gente e envie a sua sugestão. O nosso e-mail é o repórter.justiça, sem cedilha, @stf.jus.br. Semana que vem tem mais um tema do seu interesse. Até lá!